Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui para vocês, uma alegria enorme. Desculpa o atraso, mas quem é vivo sempre aparece. Então, estamos aí para mais uma aula exclusiva aqui para vocês e hoje você vai ter uma oportunidade incrível de entender para onde as coisas estão caminhando, porque Elinho Mosca não está parado e ele está doido para assumir o controle total, beleza? Então, amigos, preste muita atenção, você que já está chegando, seja bem-vindo ao nosso canal, já vai dando like, já vai se inscrevendo, porque você sabe que quando você se inscreve e quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você, ok? Nosso título da aula de hoje já começou. É claro que você vai perguntar, Daniel, o que começou? Começou a segunda fase do plano de implementação do controle total. E essa segunda fase do plano envolve o Elinho Mosca criar o seu novo partido. Eu creio que você, que é um cara bem informado, uma menina também esclarecida, eu creio que você está completamente ciente que o Elinho Mosca está, depois dele ter a sua briguinha de comadre lá com o presidente Donald, Elinho Mosca está preparando o seu novo partido político. E o seu novo partido político se chama America Patriot. Acho que é isso, né? Partido do Elinho Mosca. E está com força total, tá? Então, Partido da América, né? America Party, né? O partido que ele quer trazer para dizer que agora a gente vai ter ali uma outra opção, uma opção melhor, uma opção ali que não vai ter os vícios dos seus partidos tradicionais dos Estados Unidos, republicanos e democratas. Primeiro link para vocês eu coloco aí. Lembrando, meus amigos, que quem não é Kruger vai salvar todos os links que eu estou colocando aí. Primeiro link, só para lembrar para vocês, Elinho Mosca anuncia novo partido político na sequência da rixa com o presidente Donald. O nome do partido é America, é Partido da América. Só que a grande pergunta que eu faço para você é: você sabe com quem o Elinho Mosca está se consultando para criar esse novo partido? Vamos lá então, amigos. Ok, Elinho Mosca, que não brinca em serviço, está aí na condição de homem mais rico do mundo, querendo criar um partido político. Agora, eu gostaria de perguntar para você: você sabe com quem o Elinho Mosca está se consultando para criar esse partido? Você faz alguma ideia de quem está sendo o mentor do Elinho Mosca nessa ousada tarefa de criar um novo partido nos Estados Unidos? Quem que você acha que está orientando ele? Coloca aí no chat, deixa eu ver aí se você está ligado. Augusto Tomazini já sabe, Sue Benetton também já sabe, acertaram. Deixa eu ver aqui mais. Leila Rocha, vamos ver se tem mais gente aqui, né? A Patrícia Carvalho falando, esse cara da capa da aula de hoje. Exatamente, né? Tá meio na cara. Do Caminho também acertou. Deixa eu ver aqui, Augusto Tomazini já tinha falado, Sue Benetton também. Então, meus amigos, Elinho Mosca está se consultando com ninguém mais, ninguém menos do que Curtis Yarvin. E eu acho que, se você acompanha o meu canal, você já ouviu falar no Curtis Yarvin. Curtis Yarvin é um cara muito estranho, é um cara muito misterioso, e a gente vai analisar o que esse cara pensa. Esse cara tem ideias completamente loucas, esse Curtis Yarvin. Então, eu gostaria de convidá-los a entenderem o tamanho do problema do fato de Elinho Mosca estar se consultando com esse cidadão. Para começar, esse cara, ele se diz um apoiador da monarquia e um cara que é contrário ao modelo democrático. Do Caminho já está falando que Curtis Yarvin é o pai do iluminismo sombrio, tá? Então, o Curtis Yarvin, ele é o cara que está por trás de toda essa chamada direita tecnológica. Atraiu atenção ali também, a grande atenção do pessoal do Vale do Silício devido à sua posição contrária à democracia americana tradicional. Então, para você ter uma ideia, quem que é o cara que está por trás das ideias do Elinho Mosca, das ideias do Peter Thiel, das ideias do J.D. Vance, das ideias de todos, Mark Andreessen, todos esses caras bilionários do Vale do Silício? É exatamente Curtis Yarvin, tá? E deixa eu colocar para vocês uma matéria do New York Times
sobre exatamente esse assunto. Segue a matéria aí para vocês e mais uma vez, quem não tá de bobeira, vai salvar o conteúdo, ó. Tá aí a matéria do New York Times, que foi publicada recentemente, mostrando quem está por trás dessas ideias do Elon Musk, do Peter Thiel e dessa galera do Vale do Silício. Lembrando para vocês que, na minha opinião, eu sempre tenho dito aqui para vocês, quem governa de verdade os Estados Unidos é o Peter Thiel, tá? O Peter Thiel está por trás disso tudo. Tem muita gente perguntando como é que escreve o nome do cara, Curtis Yarvin. O nome tá aí para vocês aí no chat, tá? Acabei de colocar como é que se escreve. É Curtis com C, Yarvin com Y, ok? Tá aí o link para vocês. Lembrando também que, obviamente, na matéria do New York Times que eu coloquei, tem o nome do cidadão aí, do Curtis Yarvin, ok? Então, amigos, nesse momento, a gente vai analisar quem é esse cara, para você entender que tudo que eu tenho falado para vocês sobre o plano do Elon Musk de estabelecer um tecnato, de estabelecer uma república tecnológica, The Technological Republic, né? Alexander Karp, CEO da Palantir Technology, que também é do Peter Thiel, ex-sócio do Elon Musk, esses caras estão implementando isso aqui, ó. Isso aqui, The Technological Republic, o tecnato, a República Tecnológica, é sinônimo disso aqui, ó. A quarta revolução industrial, que é sinônimo disso aqui também, ó. Capitalismo de stakeholder, beleza? O fato de Elon Musk chamar Curtis Yarvin para ser o seu mentor no Partido Americano, America Party, é um sinal de que o tecnato está sendo montado, tá? Então, preste muita atenção. Curtis Yarvin é conhecido como um blogueiro da direita tecnológica que começou a escrever com um sobrenome, um pseudônimo chamado Mencius Moldberg. E ele tem atuado ali como um disruptor durante muitas décadas e acumulou muitos seguidores leais ao fazer isso. Ele é diferente da maioria dos outros pensadores da internet, porque os seus seguidores incluem figuras das mais poderosas do planeta Terra e também pessoas completamente vinculadas ao setor da inteligência, ou seja, da espionagem, como obviamente é o caso do Peter Thiel. Tá? Ele já conclamou uma derrubada do poder nos Estados Unidos, uma tomada de poder nos Estados Unidos pelo setor bélico, e ele criou uma campanha chamada RAGE, R-A-G-E. Na verdade, R-A-G-E é Retire All Government Employees, ou seja, aposente todos os funcionários do governo. É por isso que eu sempre tenho feito um apelo para os funcionários públicos aqui no Brasil entenderem para onde o mundo está indo. Esse mundo governado aí, aparentemente pelo presidente Donald, na verdade, porém governado por Peter Thiel e toda a sua equipe, esses caras querem o fim do funcionalismo público, tá? E essas campanhas malucas do Curtis Yarvin conclamando para uma derrubada do poder nos Estados Unidos pelo pessoal do setor da defesa, isso trouxe notoriedade para o seu trabalho, né? Só que, como ele é envolvido com o pessoal da Segurança Nacional, isso torna ele uma figura meio perigosa, meio misteriosa, tá? E aí, na verdade, quando você analisa a própria família do Curtis, você vai ver que os seus laços ali com o setor da Segurança Nacional vai muito além da sua proximidade com Peter Thiel e outros entusiastas aí dessas tiranias, né, que se disfarçam de libertários. Esses caras são tiranos que se disfarçam de libertários, libertário no sentido europeu, né, no sentido do Ludwig von Mises e por aí vai. Então, quando a gente investiga o Curtis Yarvin, a história dele, a gente vê algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, o pai de Curtis Yarvin, o Herbert Yarvin, ele nasceu no meio do Segundo Grande Conflito Mundial, em 1942. Os americanos tinham acabado de entrar no conflito um ano antes, mas o seu pai ele crescia a salvo ali dos perigos da Alemanha daquela época. E na década de 1950, ele frequentou ali escolas de alto nível e ele foi considerado um dos alunos mais hábeis e mais eficientes da sua classe, da sua época. E ele dizia assim: a ambição não tem descanso. Um futuro brilhante se abre diante dele nas áreas da matemática e ciências, planeja cursar faculdade, não gosta de pessoas que fingem sinceridade, né? Então, esse era o pai
do Curtis Yarvin, perfeito? Então, além disso, também, o pai do Curtis Yarvin, uma década depois, a gente já está falando dos anos, início dos anos 70, ele tinha 27 anos e se casou com a Susan Heath, e eles se casaram na Califórnia. Depois de 2 anos de casamento, tiveram um filho mais velho, Norman Yarvin, e 3 anos depois nasceu Curtis Yarvin, que depois ficou conhecido como Mencius Moldbug, que virou mentor de todos esses caras poderosíssimos do Vale do Silício. E a vida familiar levou o Herbie a se dedicar ao seu trabalho, mesmo tendo uma família jovem, e ele ainda encontrava tempo para escrever tutoriais filosóficos para quem era interessado em filosofia técnica e para aqueles que conseguiam acompanhar o seu alto nível de intelectualismo. O pai do Curtis Yarvin era um cara muito inteligente que foi capaz de colocar a técnica filosófica debaixo do famoso escrutínio crítico. Em 1974, ele escreveu um artigo chamado Language and Cogito, que foi publicado pela divisão leste da American Philosophical Association. Então, esse artigo ele foi lido na íntegra na reunião anual desse grupo filosófico norte-americano. Isso mostra que o seu pai tinha um profundo trânsito na filosofia. E as impressionantes habilidades analíticas do pai do Curtis Yarvin levaram ele a ser recrutado pelo governo como membro do serviço exterior. O que significa membro do serviço exterior? Significa diplomata. Então, Herbert Yarvin e a sua família viveram em muitos lugares diferentes, né? Mas a ilha de Chipre seria o lar de Curtis Yarvin durante a maior parte da sua infância. Naquele período, os pais de Curtis Yarvin trabalharam por um período na Embaixada dos Estados Unidos e, com o tempo, o casamento acabou se deteriorando, eles se separaram e eles se mudaram para embaixadas diferentes, e isso também incluiu um período na Embaixada dos Estados Unidos em Portugal. Então, o pai do Curtis Yarvin, ele era um diplomata que nos anos 90 foi para Arlington, Virgínia, mais perto dos corredores do poder, e foi durante o primeiro governo do presidente Bill Clinton que o pai do Curtis Yarvin foi nomeado para a Força Estado 2000. Eu gostaria até de perguntar para você, você já ouviu falar na Força Estado 2000? O que era a Força Estado 2000? Era um grupo encarregado de redesenhar toda a abordagem dos Estados Unidos para as relações exteriores como parte da força-tarefa de gestão do Departamento de Estado. E como membro desse grupo muito de elite, o Herb se viu liderando a seção do relatório que aconselharia a administração sobre como explorar tecnologia, economia e questões globais. O nome do artigo se chama Estado 2000, um novo modelo para a gestão das relações exteriores, e o relatório ele foi lançado em janeiro de 1993. Ou seja, esse material que o pai do Curtis Yarvin publicou, ele virou um modelo para usar a tecnologia para o controle das relações exteriores americanas. E, de modo que, em 1997, o pai do Curtis Yarvin ele foi novamente encarregado para escrever um relatório em nome do governo Clinton para o tema da SIDinha. Lembra da SIDA, aquela enfermidade muito preocupante que estava afetando ali muitas pessoas naquela época. Também havia evidências de que o pai dele, enquanto trabalhava na embaixada na Nigéria, o filho mais velho, que é o Norman Yarvin, ele falou que por alguns anos ele viu ali muitas coisas feitas contra os americanos, e mais tarde ele falou que lá na Nigéria, o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos não dirigia até o aeroporto, exceto num carro blindado, por causa do perigo, e isso acontecia muitas vezes. Então, o pai do Curtis Yarvin, ele era um cara altamente envolvido com o poder norte-americano. Em 1998, ele foi mencionado como membro do Conselho Econômico e Social da ONU, que produziu ali um relatório para a Comissão de Ciência e Tecnologia para um Desenvolvimento em 1999. O que significa isso? Significa que a família de Curtis Yarvin, esse cara que virou conselheiro dos homens mais poderosos do Vale do Silício, essa família é totalmente comprometida com a ideia de um tecnato, da tecnologia comandando o mundo, e também da tecnologia ela virando ali uma substituição para a democracia representativa. Ou seja, esse novo conselheiro do Elinho Mosca não gosta da democracia representativa, que é quando você escolhe alguém para te representar. Curtis Yarvin, ele é a favor do que ele chama de monarquia,
e ele diz que o monarca é aquele que governa como um CEO, ou seja, ao contrário da oligarquia, que é o governo de poucos, a monarquia é o governo de uma única pessoa. Então, Curtis Jarvin, com essa ideia de tecnocracia, com essa ideia de um governo do tecnato, ele defende a ideia de que o líder dos Estados Unidos deve governar sozinho, sem dar satisfação para ninguém. Eles, inclusive, falando de monarquia, eles falam na ideia de você ter ali uma espécie de Júlio César novo governando os Estados Unidos. Agora, o que é estranho é que em junho do ano 2000, o irmão de Curtis Jarvin foi designado para um papel num projeto patrocinado pela DARPA, que culminou num artigo intitulado Prolates Spheroidal Wave Functions. Ou seja, o irmão do Curtis Jarvin também tem vínculo com a DARPA, que é a divisão dos equipamentos bélicos avançados para o governo norte-americano. E o que é muito estranho é que em 2003, eu não sei se vocês sabem desse detalhe, mas no dia 21 de maio de 2003, um artefato, ele veio à tona por volta das 16h40 numa sala de aula vazia no térreo, na sala 120, na Faculdade de Direito da Universidade de Yale. Os alunos estavam dentro do prédio fazendo provas nesse momento dessa detonação. Ninguém se machucou, mas houve danos estruturais consideráveis e isso motivou uma investigação oficial. No dia seguinte, o FBI, com algumas pessoas entrevistadas aí, não havia identificado ainda o responsável. Um estudante da Faculdade de Direito de Yale, que era o Carsten Jungmann, ajudou o FBI a preparar um retrato falado e disse aos investigadores que viu um homem na sala 120 apenas 2 ou 3 minutos antes desse negócio vir à tona. E ele também observou aos investigadores e à mídia que a pessoa estava se movendo desajeitadamente. O Jungmann continua dizendo que não conseguia identificar positivamente a pessoa, mas disse ao FBI que o homem ele era caucasiano e tinha barba, tinha cabelos escuros que caíam ligeiramente abaixo das orelhas. O FBI não divulgou o retrato falado ao público e negou que essa pessoa fosse suspeita. Aos poucos, então, o prefeito lá da região, o John DeStefano, ele declarou que não havia evidências ainda de quem teria feito isso. Embora as autoridades tenham afirmado que não havia motivação de fazer uma ofensiva para prejudicar a vida das pessoas, a investigação envolveu 5 agências federais e várias prisões foram feitas rapidamente. E as 3 pessoas que acabaram sendo apontadas como principais suspeitas eram todos ex-funcionários de Yale, tá? 2 deles tinham antecedentes ali, tinha ficha corrida. Primeiro foi detido pela polícia, foi um homem chamado Vincent Pergolotti, que trabalhava na biblioteca da Faculdade de Direito. O segundo foi Benjamin Whitefield, que era ex-funcionário da biblioteca também de manuscritos. E em 4 de junho, eles revistaram a casa de Johnson, tá? Agora, a grande questão é que as pessoas começaram a achar que tinha um certo envolvimento da família do Curtis Jarvin, tá? Porque o Curtis Jarvin ligou para algumas pessoas porque achou que eles poderiam ter esquecido de esvaziar o lixo da cozinha, disse a senhora Gordon. Então, o irmão do Curtis Jarvin disse que planejava entrar em contato com a polícia local e federal para obter mais informações, observando que seus equipamentos bélicos haviam sido furtados. Então, meus amigos, se o irmão do Curtis Jarvin fosse culpado por isso que aconteceu em 2003, isso teria sido muito inconveniente para a universidade, para a DARPA, para o pai, para o Norman, né? Então, no dia anterior a isso que aconteceu, o George Bush havia elevado o alerta nacional de perigo na nação para nível laranja. E é muito estranho porque, durante um período de alerta máximo, essa situação lá na Universidade de Yale não tenha sido tão rapidamente considerada como descorrelacionada com as coisas que aconteceram no dia 11 do mês 9 de 2001. Então, meus amigos, muito estranha essa história. São pessoas que não gostam do modelo tradicional da democracia americana, pessoas que têm envolvimento com o alto escalão do poder nos Estados Unidos e pessoas ali que já estiveram envolvidas com coisas estranhíssimas, como essa situação da Universidade de Yale, ok?